gym class hero. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. It's Bruno Mars. And here's all the hits. What's up? This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Mix. Sua agenda eletrônica. Olá, galera, são exatamente 3 horas e 1 minutinho. Está começando o Point Mix, a sua agenda eletrônica. Hoje vamos falar sobre vaidade masculina. Isso mesmo. A gente convidou vários profissionais da área para falar sobre o assunto. A gente vai falar com o personal trainer Marco Trincanato, ele já está aqui nos nossos estúdios. Vamos conversar também com o modelo Vinícius Pim, ele que é o Mister, representando o estado do Espírito Santo, ele que participou do concurso Mister Universo. Isso mesmo. Vamos conversar sobre alimentação. E quem vai falar com a gente é a doutora Thaís Verde, a nutricionista. E vamos conhecer as novidades da tecnologia na área de estética. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a especialista Michele Melick. Tudo isso e muito mais. Fica conectado aqui na Rede Blitz. Vamos de música! São exatamente 3 horas e 9 minutinhos. Está começando o Point Mix, a sua agenda eletrônica, direto dos nossos estúdios aqui na Avenida Paulista. Um friozinho que tá fazendo, mas tá gostoso por aqui. Bom, antes de começar o programa, eu quero agradecer os parceiros da rádio, né? NASCITES Reengenharia Educacional, nascites.com.br. Agradecer Crosshost, streaming para rádio, TV e eventos, crosshost.com.br. Agradecer os parceiros do nosso programa, Live Estética, livestetica.com.br e Mix Ideias Publicidade, mixideias.com.br. Bom, hoje nosso programa vai ser voltado ao público masculino. A gente vai falar sobre vaidade masculina, né? E é um assunto abrangente, até por isso que convidamos profissionais da área que estão ligados com o assunto que a gente vai falar. Já estou aqui com o meu convidado, o personal trainer Marco Trincanato. Tudo bem, Marco? Boa tarde, tudo bom, Mabel? Tudo jóia. Um prazer ter você de volta aqui no programa. O Marco já participou aqui falando sobre Pilates, né? Isso mesmo. E hoje a gente vai falar sobre atividade física também, que é uma parte muito importante. Muito importante para todo mundo, né? Muito bem, Marco. Essa nossa pauta hoje, falando sobre vaidade masculina, você sabe que cresceu muito, né, a procura dos homens, né? Por aquela questão do corpo mesmo, de ficar bem, de estar bem com a vida fisicamente, e a procura nas academias. A gente estava comentando, inclusive, nos bastidores, a procura pelo Pilates, né? Acho que você já deve ter percebido mais ainda que você está com um estúdio, trabalha bem mais diretamente com isso, né, Marco? Isso mesmo. Eu queria só lembrar uma coisa, um dado importante é que eu estava até lendo esses dados comparativos da expectativa de vida, dessa questão do homem se cuidar mais. Em 1945, a expectativa de vida do homem era de 43 anos. Hoje, 6 décadas depois, a expectativa de vida do homem é de 71 anos, né? E o que a gente faz com tanto tempo a mais, né, de vida? O que a gente vai fazer para cuidar dessa vida? O que a gente vai fazer para ficar mais saudável? Então a gente tem visto a procura muito grande dos homens, principalmente na faixa etária a partir dos 40 anos, né? Uma mudança bastante da ideia, da concepção do cuidado com a saúde, a procura maior nos centros de treinamento de atividade física, nos centros de pilates, buscando cuidar mais da saúde mesmo, estão mais preocupados, né? Como eles vão seguir nessa longevidade. Porque a gente sabe que depois dos 30, tanto para o homem quanto para a mulher, é um tanto cruel, né? Isso mesmo. A idade vai chegando, então a gente não tem mais o corpinho de 15, de 18, nós estamos com 30, já passou dos 30, então a gente começa a correr atrás do prejuízo. Logicamente que nessa, a mulher tem uma desvantagem, né? Nosso metabolismo é mais lento, né? E o homem é mais acelerado. Eu imagino que o homem também, lógico, procura as academias, procura, digamos assim, correr atrás do prejuízo, né? Digamos assim. É verdade. Não é? Porque aí procura pelas atividades físicas para ver se eles conseguem entrar em forma, enfim, né? Eu queria, Marco, que você passasse algumas dicas, assim, legais. Tem gente que não vai ter a questão do tempo. Você acha que é uma desculpa? Hoje em dia, não tenho tempo de ir pra academia. Dá pra fazer em casa, não dá? Dá pra fazer em casa. Hoje em dia os personagens estão muito mais acessíveis, a quantidade de profissionais. Hoje em dia existem aplicativos que você pode se cadastrar e eles montam um programa de treinamento para quem não tem condições de pagar um personal. Então, assim, informação tem, tecnologia tem, profissionais
super capacitados têm. Não tem mais desculpa, então né? não tem desculpa para fazer atividade física, para não fazer atividade física. Eu estava vendo também umas pesquisas falando sobre a questão abdominal. Os homens têm uma preocupação grande pela questão do abdômen. Então, os abdominais, para perder a barriguinha, a bendita barriguinha, que não é preocupação dos homens também, das mulheres também. Mas o homem se preocupa até bem mais também, né? Então, e como é que é? Como é que seria essa questão abdominal? Quantos abdominais você recomenda? Além da a gente questão pode fazer? estética, né, de você não ficar com aquele abdômen protuberante, né, para fora da calça, daquela camisa, né, mais alargada nessa região, tem a questão do acúmulo de gordura entre os órgãos, né, que isso é muito grave, que no decorrer dos anos, a longo prazo, isso pode desencadear diversas doenças, inclusive doenças do coração e outras nesses órgãos que tem a diminuição, esse acúmulo de gordura em volta deles. E agora a questão estética, todo mundo está preocupado, todo mundo quer chegar na praia e tá com o abdômen bonitinho, né? Tá em forma pra até por isso roupa. que a gente vai falar hoje que não é milagre e não existe uma receitinha 2 mais 2, 4. É um processo, na verdade, e é um conjunto, né? É uma mudança de hábitos, uma mudança de postura. E a pauta que a gente está fazendo hoje é justamente para esclarecer as pessoas e deixar bem claro que para você ter esse corpo tão sonhado, você precisa passar por vários processos e mudar hábitos alimentares. Por isso que a gente vai falar sobre nutrição, sobre alimentação. A gente vai falar sobre exercício físico com você, no caso como personal trainer, e no final a gente vai falar sobre a tecnologia, que é onde entra a parte estética, porque não adianta você ir para uma clínica de estética, usar um aparelho e achar que vai sair lindo e maravilhoso da clínica se você não tiver uma boa alimentação, se você não tiver exercícios físicos, não é? Então é um conjunto para chegar ao resultado final, né? E a gente até convidou hoje o modelo Vinícius Pim, que ele já está aqui. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, boa tarde, galera. O Vinícius, ele é modelo, ele representa o Estado do Espírito Santo, representou o Estado do Espírito Santo, né? No ano de 2013. No concurso Mister Universo. Isso, fiquei em 5º lugar. E na época, entre os títulos que o concurso tinha, eu ganhei como um corpo mais bonito, vamos dizer assim, né? E para essa pauta tinha que te convidar mesmo, Vinícius. Tinha que me convidar. O Vinícius, ele é, logicamente, um dos homens vaidosos que a gente tem aí. E ele fez assumido, né? Além de tudo isso, o Vinícius, ele é jornalista. Nós somos colegas, então, né? Somos colegas. Então, Vinícius, sobre o assunto, a gente está falando sobre o Mister. Eu sei que você teve uma preparação, assim, incrível antes de entrar ao concurso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho quais foram a preparação que você teve um ano antes, né, do concurso. Quando eu fui convidado a participar do concurso, eu já tinha uma vaidade aguçada, né? Então eu sempre fui um cara que me preocupei em estar com um corpo legal, eu sempre me preocupei em olhar no espelho e me sentir bem. Então sempre malhei, sempre fiz atividade física, sempre fui podando doce, e isso veio sempre desde da minha adolescência. Quando eu cheguei no concurso, eu tive que aprender a lidar com a opinião dos outros, porque quando você coloca também a sua cara a tapa no mercado, você tem que aceitar um padrão de beleza diferente, uma atitude diferente. Então essa também é uma questão que aconteceu. Você tem que também largar a sua vaidade do jeito que você quer ficar e aceitar a vaidade dos outros. Imposta, no caso, né? Pelo concurso ou pela situação. Então durante o concurso, né, eu tive que fazer uma preparação, emagreci 15 quilos, tive que manter um corpo mais definido, fazer menos musculação, que eu gostava muito, eu tinha que ter um corpo menos musculoso. Fiz algumas correções de cirurgia plástica, não tenho problema de falar sobre isso. E você falou nos bastidores que você fez 2 cirurgias, né? Na verdade foram 3, né? Eu fiz correção de nariz, orelha, que eu tinha orelha de abano, e tirei o excesso de gordura nas costas e um pouco entre as pernas. Era gordura localizada, eu não tinha tanta gordura assim, era só detalhes para o corpo ficar, vamos dizer, um padrão perfeito pro concurso. Vou aproveitar esse gancho aí das gorduras localizadas. Eu queria ver isso com o Marco. Teria como essa gordura localizada, no caso abdômen, né? Mas abdômen, eu acho que se concentra mais a gordura, né? Tanto no homem quanto na mulher. Sim. Na questão da malhação, tem como? Porque, lógico, quando alguém procura academia, os homens procuram academia, geralmente eles já querem resultado rápido, né? Aliás, acho que todo mundo. Isso. E existe um processo também, né? Eu acho que você vai sentir só a diferença depois do 3º mês, digamos assim, é isso, Mário? Existe um processo uma fase de adaptação ao exercício que varia entre 4 a 12 semanas, que é onde o profissional, normalmente, quem está iniciando atividade física não tem um histórico ou está muito tempo sem fazer, existe esse processo para evitar lesões e adaptar o organismo, né, na parte fisiológica mesmo, para a demanda de exercícios que vão vir pela frente, para que não ocorra lesão.
Então, a partir desses 3 meses que o profissional vai começar a refinar ou definir melhor os objetivos do trabalho que a gente vai ter com cada aluno, com o objetivo que cada aluno tem. No caso da queima de gordura... No caso do Vinícius, que ele teve que fazer uma Na verdade, eu fiz uma reeducação alimentar, né? Nessa preparação de 1 ano e meio... Antes de entrar na cirurgia. Antes de fazer a cirurgia, eu entrei num processo de reeducação alimentar. Diminuição de carboidrato, fazer mais exercício aeróbico, menos musculação, comer de 3 em 3 horas, se alimentar de coisas que iam me fazer bem e facilitar a queima de gordura. A lipo não foi para emagrecer, foi para fazer um acabamento que eu não consegui chegar na musculação. Então, eu acho que lipo não emagrece, clínica de estética não emagrece, não faz perfeição. Tudo depende da sua alimentação e do seu dia a dia. E se você buscar um prazer em fazer, fica muito mais fácil. E o exercício físico é fundamental, né, Marco? Porque, na verdade, assim, uma pessoa que está sedentária não tem como, né? Porque se ele fizer esse procedimento de uma lipoaspiração e ele continuar se alimentando mal e não fizer atividade física, aquele peso, aquelas células de gordura, elas vão voltar, elas vão se multiplicar, elas vão aumentar no corpo do cara e ele vai jogar dinheiro no lixo. Literalmente, né? Literalmente. Quais os exercícios recomendados na questão de gordura, no caso que a gente estava falando sobre a gordura localizada no abdômen, que a gente falou, abdominais, que mais que a pessoa pode fazer? Então, tem que ter uma dieta muito regrada, realmente, não comer gordura. Para poder ajudar junto com o exercício físico, diminuir né? a quantidade de carboidratos, comer proteínas que não tenham muita gordura nas suas fibras, né? Muitos aminoácidos, tudo que vai ajudar a manutenção e o aumento da massa magra e o consumo, a diminuição dessas células de gordura. Os exercícios aeróbios, né? Exercícios intervalados. Eu vou dar até a minha opinião em relação a isso. No meu corpo, né? Eu não sou profissional de educação física. Claro. No meu corpo, eu acho que a alimentação funciona em 70%. 70% do que acontece do resultado de ter um abdômen traçado, de você ter tirar aquela camada que o Vinícius total, ele tem, né? O abdômen todo trabalhado. E para chegar nesse resultado é mais alimentação do que até atividade física. Você tem que abrir mão dos alguns prazeres que seja prazer. Para mim não é prazer. Não foi sacrifício. Hoje não é mais sacrifício. Então você tem que abrir mão do açúcar, do doce. Claro que para quem não tem muito esses hábitos também é muito complicado, né? É porque hoje existe a indústria alimentícia, né? Com essa massificação, essa coisa da propaganda, dessa coisa que você fica olhando e fica degustando, né? Eles vendem com aquela imagem de que tudo é gostoso, que tudo é maravilhoso. Isso acaba influenciando o hábito de vida das pessoas, né? E nem sempre aquilo que a gente vê e que acha que é saudável, na realidade está fazendo bem. Muitos desses alimentos que são noticiados na mídia normalmente tem uma quantidade de açúcar muito grande, tem uma quantidade de conservantes muito grande, de sódio muito grande. O plástico, por exemplo, que as pessoas não falam muito, todos os alimentos que são... Estou falando isso porque ultimamente eu tenho estudado bastante essa questão de onde o alimento é vendido, onde ele é armazenado. E o plástico, muitas vezes ele é liberado nos alimentos e o corpo ele entende aquele plástico como um hormônio bioidêntico. E aí causa diversas alterações hormonais, tanto no corpo do homem quanto na mulher. Isso também é em questão de aumento de peso. Acaba influenciando de uma certa forma, né? E outra coisa que tem acontecido com muita frequência é que eu não coloco isso na minha rede social, né? Eu não divulgo a minha série, a minha dieta, porque eu acho isso uma coisa muito pessoal. Cada corpo reage de um jeito, cada pessoa está preparada para fazer um tipo de exercício. Então eu tenho hoje uma alimentação que, se eu colocar aqui diante de vocês, eu vou falar, nossa, mas isso é muito pouco, mas o meu corpo está acostumado. Isso eu é um estou preparado para isso. Eu estou fazendo um caminho para chegar nesse resultado, nesse objetivo. Então eu acho que é também essa divulgação de suco disso, suco daquilo, dieta ali, o melhor treino. O melhor treino, pega muito pesado. Então não acredite nisso. Primeiro você tem que procurar um profissional de educação física como ele, fazer uma avaliação, olhar todas as questões de postura, de movimento, olhar tudo. Depois um profissional de alimentação, nutricionista, o endócrino,
aí sim você vai chegar num resultado. O que serve pra mim não serve pra ele, não serve pra você e não serve pra quem tá em casa. Cada um é cada um. Então não acredite nessa divulgação em massa que tem da dieta, da série. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. E uma coisa que a gente sempre fala aqui no programa, e a ideia realmente é essa: é alertar as pessoas, orientar elas nesse sentido. O que elas têm que fazer é procurar profissionais da área, para isso que existe, né, gente? Senão não existiria. Eu não e como coloco... o Vinícius mesmo falou, cada um é cada um. Não tem como. A dieta que é boa para ele pode não ser para você e obviamente não vai ser para mim. Até agora eu vou até dar uma resposta ao meu público de rede social que sempre fala: coloca a sua série, que abdômen você faz, que série você faz, o que você come. Eu não divulgo, por quê? Porque o que serve pra mim não serve pra outra pessoa. E como você falou, você já tá num caminho, né? Você já tem toda uma preparação. Você vai no médico, o médico faz uma dieta, você faz exame, você toma uma medicação que é a quantidade certa pra você. Então isso não pode ser divulgado. Cada indivíduo é uma personalidade diferente. Outra coisa que é errada também na questão física, essa questão de divulgação e publicidade, é na questão dos suplementos, né? Que já teve tantos problemas em relação a isso. Porque às vezes vai no embalo do amigo que tá usando tal suplemento ou usando outras coisas muito mais graves, né? O suplemento, na realidade, ele é um complemento à sua alimentação. Exatamente. Então, normalmente, quem tem uma demanda energética muito grande, ou quem é quase um atleta, tem uma exigência física, que faz atividade física maior, né? Muito grande, aí justamente o nutricionista, o personal que tem um conhecimento não tão aprofundado, mas tem uma noção, pode indicar algumas coisinhas, mas sempre com a orientação de nutricionista. Não tem necessidade da pessoa consumir o suplemento. Ela fazendo uma reeducação alimentar. Eu vou até colocar a minha opinião em relação a isso. Muita gente usa. Eu sou totalmente contra, porque a embalagem da suplementação tem escrito: tomar um escubo. Eu hoje tenho 1,80 m, 74 quilos, 3% de gordura corporal. Eu vou tomar isso, um escubo. Aí chega uma outra pessoa, compra um produto, tem um corpo totalmente diferente do meu e vai tomar um escubo. Então tem alguma coisa de errado nisso. Então tem que ter uma dieta específica. Então a suplementação está aí sendo vendida de forma errada. Já teve problemas sérios, né? Faz uns meses aí teve um problema muito sério com as empresas. E o problema todo é que a suplementação ela tem chegado no estado que ela é gostosa. Então é fácil, a pessoa deixa de comer para tomar o suplemento achando que está fazendo a coisa correta. Que é outro ponto. Essa questão da indústria da alimentação, porque eles padronizam uma dose de suplemento para você, como se todo mundo tivesse o mesmo biotipo, tivesse as mesmas necessidades. E aquilo justamente não vai ser bem utilizado pelo seu organismo, né? Você está gastando dinheiro e às vezes está causando um malefício. E quando não vem as coisas piores, né? Outras coisas que também os homens gostam muito de usar para ficar trincados o mais rápido sem possível. Falar dos anabolizantes. Não é? Anabolizante. Esse é um ponto até que eu vou deixar assim bem uma opinião. Eu acho que o uso de anabolizante até pode ser porque a medicação tá aí, pode ser feito manipulado. Eu tomo medicações manipuladas, né? Porque o meu gasto de energia é maior do que... É como se fosse uma vida de um atleta. Isso então, mesmo. eu tomo, mas é específico pro meu corpo. Então, o anabolizante, ele pode até ser usado, mas tem que ser usado na medida da sua necessidade. É usado pro seu corpo, pro seu volume muscular. Então, o que eu vou repetir, o que serve para um não serve para outro. Então, esse uso errado que eu sou contra. Agora, o uso de anabolizante, se você tiver um acompanhamento médico e você tiver a necessidade de usar e o médico mostrar para você que prescrever, não tem problema. Mas assim, tem que ser usado pro seu corpo. E com a orientação de um médico. Sempre. Por fazer exames. O que há errado hoje é o contrário. O que a gente hoje vê, eu vejo muita... ou na academia mesmo, o fulano fala, como você tá... você tá usando o quê? E aí vai, né? E compra e... Já que a gente abordou esse tema, hoje em dia eu ouço muitas pessoas consumirem o GH, que é o hormônio do crescimento. E é um risco muito grande no consumo desse hormônio, por quê? Porque ele não vai só para as células musculares. O hormônio ele não está escrito na bula lá, ou ele é orientado quando entra na embalagem, quando você for consumido, vá até a célula muscular. Não, ele vai atacar todas as células do corpo. Por exemplo, se uma pessoa não faz um exame com endócrino, ou não faz uma checagem antes de utilizar esse hormônio, se ele tiver predisposição de desenvolver um câncer, por exemplo, esse hormônio do crescimento vai ajudar favorecer o crescimento de células cancerígenas, por exemplo. Então é um risco muito grande. As pessoas estão consumindo isso de forma aleatória, sem nenhuma orientação. E qualquer um pode comprar. Essa é a questão. É fácil. É acessível. Eu vou né? falar assim, no mundo que eu
que eu ando, né, é muito fácil comprar sem receita, tudo é acessível, né? Hoje em dia tá muito fácil. acessível. Pela internet você tem tudo isso. É um perigo. É eu um acho perigo, que então assim, Se você eu acho que você sabe... quer usar, colocou na sua cabeça, quer usar, pode usar, mas procura um médico. Fala a verdade pro médico, não minta pro médico, né? Fala, doutor, eu quero ter um corpo assim, com tantos % de gordura, eu quero fazer o uso de anabolizante. Você faz os exames, ele vai te acompanhar, aí sim. Então você tem que ser verdadeiro com o médico, ser transparente, não achar que o que o seu amigo toma, o que o médico do seu amigo mandou ele tomar vai servir pra você. Então, mas as pessoas podem ficar saudáveis, os homens podem ficar bonitos sem a utilização deles. Entendeu? Não é? O que eu sempre digo, tudo bem que às vezes na academia demora um pouco os resultados, porque nada é rápido. Porém, eu acho que vale a pena, né? Chegar num resultado legal depois do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto mês, aí você vê realmente uma coisa saudável, né? Você chegou a esse ponto saudavelmente, fez exercícios lá, malhou, porque tudo também é a base de sacrifício, né, gente? Não adianta, nada é milagre. Nada vem fácil. E o que vem fácil vai embora. Você tem que ter persistência e tem que ter justamente essa continuidade, porque se você faz uma coisa a curto prazo, os seus resultados vão ser a curto prazo. Se você faz uma mudança de hábito de vida mesmo, pensando justamente na longevidade, como você vai estar daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, justamente o que você está fazendo agora, seguindo uma programação, uma coerência, você vai colher os frutos lá na frente. É o que a gente estava comentando, né, com o Vinícius, porque ele, antes do concurso, ele já se cuidava e tal, mas depois que entrou nesse processo, mudou vários hábitos alimentares, hábitos de academia, e hoje você já... Você vai aprendendo no dia a dia, no dia a dia você vai aprendendo, né, o fato da alimentação, você vai aprendendo, e essa gama de atividades que tem, hoje tem aula de circo, tem pilates, tem musculação, tem aula de dança, tem aula de tudo. Então, se você não gosta, não é possível que você não goste de nada. Alguma coisa você gosta. É, isso é verdade. Bom, vamos para um break e daqui a pouquinho a gente volta. www.crosshost.com.br. A Crosshost oferece aos seus clientes a solução completa em IDC, com servidores dedicados, hospedagem de website e streaming. Com profissionais altamente qualificados, garantimos a solução de monitoramento, gerenciamento de tráfego, sistema de backup diário e uma infraestrutura de padrão mundial, além de oferecer um atendimento personalizado. Ligue 0800 725 2333 e você terá um desconto especial. Crosshost, soluções reais para o mundo virtual. Point Mix, a sua agenda eletrônica volta já. Avisa a galera, avisa geral que agora o samba tem a sua identidade. Brasil Samba Show de Bola, na Rede Blitz, das 14 às 16 horas. Apresentação, Alemão do Camisa. Homem aquece a terra, terra aquece a mata, mata esquece o homem. Homem aquece a terra, terra aquece a mata, mata esquece o homem. Homem aquece a terra, terra aquece a mata, mata esquece o homem. WWF Brasil, cuidando do ambiente onde o bicho vive, o bicho homem. Participe, associe-se, acesse www.wwf.org.br. Sua empresa quer anunciar na Rede Blitz? Entre em contato com o nosso departamento comercial, comercial@redblitz.com.br. Rede Blitz. 3 horas e 31 minutinhos, voltamos aí do break. Bom, antes de continuar esse bate-papo que tá uma delícia aqui falando sobre educação física, sobre fitness, eu adoro esse papo, adoro esse assunto. Bom, queria passar uma dica legal pra você que tá aqui em São Paulo. Hoje no HSBC vai ter um espetáculo Partiu Portugal, com o Diogo Portugal, ele vai estar fazendo aí um stand-up muito bacana, e o HSBC fica em Bragança Paulista, o número 1281, próximo da Avenida das Nações Unidas. Eu vou estar aí, a minha produção também vai hoje à noite assistir, então uma dica legal pra você que tá aqui em São Paulo. E o Diogo Portugal, mandar um beijo pra ele, que tem um espetáculo muito bacana de comédia. Bom, vamos continuar o nosso papo. A gente parou, nós paramos aonde, meninos? Não, vamos dar umas dicas. As dicas, né? Queria umas dicas dos exercícios. Não, eu vou dar umas dicas em particular. Vamos às dicas que o Vinícius faz, né? Eu vamos acho que ouvir. pode até funcionar. Então eu acho que evitar bebida alcoólica, né? Bebida alcoólica é uma coisa que dá a barriga. Então beber todos os dias, então você pode colocar na sua listinha. Vou beber 2 vezes por semana, vou beber 1 vez por semana. É uma dica.
na hora da comida, na hora da refeição, se você come fora ou come em casa, uma vez por semana a sobremesa, não comer todo dia a sobremesa. Eu acho que essa é uma dica que serve para todo mundo. E aí sim você consegue ver o resultado mais rápido. E lembrar que comida é uma coisa muito sagrada, né? Não pode ser banal. Então eu aprendi isso com a dieta, né? O momento de comer, come devagar, mastiga bem, analisa o que você está comendo, olha direitinho. Nós somos o que comemos, né? Somos o que comemos. Então pense que esse é um momento assim, especial, que não é um momento qualquer na sua vida. Eu acho que essa é a minha dica para você conseguir uma barriguinha mais sarada. E a gente falou sobre a questão de profissionais. Você tem um acompanhamento de um personal, né? Até hoje. Eu tenho, assim, para chegar no estágio de corpo que eu tenho assim, é uma estrutura, né? Primeiro tem que ter uma pessoa que cozinha ou você mesmo. Eu acho que até é mais importante eu cozinhar porque você não usa sal, não usa nenhum tipo de gordura. Ou a minha funcionária cozinha, comer de 3 em 3 horas. Então você não tem que preparar a comida para comer, você já tá com a comida pronta para você comer exatamente 3 em 3 horas. Hoje eu tenho uma profissional, a Morena, que acompanha toda a parte da musculação. Eu faço aula de circo, que é para você também criar, alongar, que é um processo que tem que ser feito. Quem faz atividade física tem que alongar, é uma coisa necessária. E o acompanhamento com o médico, né? O endócrino, nutricionista, fisioterapeuta para você cuidar da sua postura. E se chegar ao ponto de você achar que nada disso ainda é o suficiente, não ter vergonha de buscar a ajuda de um profissional na área da psicologia, porque também tem a ver. Se você é uma pessoa ansiosa, come em excesso, não tenha vergonha, né? Isso também pode acontecer no caminho. Então você pode também procurar um profissional da área da psicologia, um psiquiatra. Eu como em excesso, fico ansioso. Então isso também é um problema e você tem que reconhecer. O primeiro passo é você reconhecer, procurar um profissional. Não tenha vergonha. Você está fazendo uma coisa para você, um investimento, é um investimento para você mesmo, para você se sentir melhor. Essa eu acho que são dicas que eu posso divulgar. Não, e é bacana. E é bacana também escutar a tua experiência, né? Porque você teve, como a gente falou bem no comecinho, essa experiência de participar do Mr. Universo, com uma série de exigências e que você teve que correr atrás, literalmente, para poder ficar bem dentro do perfil do que era pedido, né? Eu tive um tempo para isso. Emagrecer tantos quilos. E você já foi até um pouquinho além, né? Fez algumas cirurgias aí para complementar, digamos assim, vamos entrar no perfil do concurso. Eu sou um cara vaidoso, eu uso de outros meios também, vamos dizer. Eu acho que suar na academia em excesso, eu me sentia mal. Então eu sou um cara que assume, eu faço botox na axila, né? Uma limpeza de pele, depilar nariz. Eu acho que isso é uma coisa que o homem tem que fazer mesmo. E isso não é vaidade? É vaidade, mas o homem tem que se cuidar também em alguns aspectos. Isso já mudou hoje em dia, graças a Deus. Hoje os homens estão mais vaidosos, né? Antigamente ainda tinha um pouco de preconceito, um homem que se cuida, falar, não, fica meio ruim falar que eu tô me cuidando porque sou mulher. Não, hoje já os homens, tanto que a gente já falou. Aqui o Marco acabou de falar. Né? Tem que ter um equilíbrio. O Marco estava falando, os homens estão frequentando mais as academias, estão procurando mais o Pilates, né? Que o Pilates até então não era tão procurado assim. Então, quer dizer, tem aumentado cada vez mais. Os homens estão procurando clínicas de estética mais do que antigamente, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, uma série de coisas. Marco, aí na parte de educação física, mais do teu trabalho, que dicas bacanas você daria aí para os homens? Então, porque, na verdade, a educação, o físico do homem totalmente é diferente, lógico, de uma mulher, né? Isso. O físico do homem é totalmente diferente da mulher e as necessidades, de acordo com a idade, com a faixa etária do homem, também mudam. É fundamental, então, cada faixa etária. Então, cada faixa etária, por exemplo, a pessoa entre os 20 e os 30 anos, eles têm uma necessidade física completamente diferente. A gente chama fase de anabolismo. O corpo ainda está construindo, está armazenando tudo que ele vai utilizar, o que ele vai necessitar ao longo da vida dele. Então, é uma fase muito importante que o homem esteja ativo, que ele faça atividade física, principalmente musculação, por exemplo, que é onde ele vai justamente criar uma reserva de osso, uma reserva de músculo, para quando chegar a partir dos 30 anos, que é essa fase de declínio fisiológico, de envelhecimento, onde há uma perda. Por exemplo, existem dados estudados, por exemplo, a cada década, a partir dos 30 anos, o homem perde em torno de 10% da sua massa óssea e muscular. Então, assim, isso é uma perda muito considerável, né? Se você for pensar em 40 anos, você perdeu
metade de 50% da sua massa magra, não. Então por isso que tem tantos idosos, doenças da terceira idade, né, que podem ser combatidas antes, né, na juventude. Fazendo a prevenção. Fazendo né? a prevenção, isso mesmo. Então é importantíssimo o homem procurar um profissional que vai orientar a atividade física mais indicada de acordo com a faixa etária dentro dele. daquilo que a gente falou, né? O profissional ele vai orientar quais são os exercícios físicos indicados para ele. Isso mesmo. Né? A série aí de quantas séries vai fazer, enfim. Por isso que é importante procurar mesmo qual o foco? um personal. Por exemplo, dentro da o homem, academia. a partir dos 30 anos, tem um declínio da produção de testosterona, então ele tem um acúmulo de gordura maior. Tendo um acúmulo de gordura maior, todo mundo sabe que a gordura ela queima menos caloria do que o músculo. Então isso vai começando a criar uma bola de neve. Você vai acumulando mais gordura, vai queimando menos energia, vai acumulando mais gordura, e aí você vai virando um ciclo, né? Aí vai perdendo massa muscular, e aí você vai criando um ciclo inverso, aumentando o seu peso corporal e diminuindo sua massa magra. Então é importante que o ideal, como ele falou, é que você tenha uma equipe multidisciplinar te auxiliando. Mas se você não tem dinheiro, não tem condições de contratar todos esses profissionais, pelo menos faça um check-up, pelo menos todo ano, faça o controle da sua glicemia, do seu colesterol, veja como está, né, a sua parte hormonal. Isso, qualquer plano de saúde, por mais básico que seja, oferece esse exame para as pessoas. Vá a uma academia, se matricule hoje, não perca tempo. Não é? Não deixe pro ano que dica. vem, entendeu? Matricule-se hoje. E faça alguma atividade física, né? Vai ter um Se profissional você não gosta ligando, muito de isso ficar mesmo. malhando, ficar lá, faz outras coisas, como a gente falou, ou pilates, ou dança. Mesmo ou que você coisa não do tenha tipo. muito tempo, que você tenha meia hora, 40 minutos, não deixe de ir, vai lá, faz um abdominal, faz um alongamento, faz uma caminhada, mas não deixe de fazer uma alguma dica coisa. é pagar pelo menos, paga pelo menos 4 meses, dá 4 cheques, porque aí pelo menos doendo no bolso você frequenta. É legal, Se você dica. pagar um mês, você fica assim, um mês passou, agora eu já paguei, não vou mais. Então, o resultado não vai aparecer no primeiro mês. Não Não mesmo, a gente segundo. acabou de falar, academia Não vai pelo aparecer, menos vai no terceiro. vai começar, e dependendo da sua alimentação, a partir do terceiro mês. Isso então, é fato. Aceite 4 meses de academia, né? Faça esse compromisso com você mesmo. Isso mesmo. Seja determinado, olhe no espelho e fala, não, eu vou conseguir. Isso que muda, não é ninguém. Igual eu falei, eu tenho uma equipe que me ajuda, né? Eu sou uma pessoa que tem esse privilégio de ter toda uma equipe. Mas o esforço maior de olhar para o doce, de olhar para a massa, de dormir no horário certo, de tomar água, de comer em 3 em 3 horas, esse maior compromisso é eu. Isso é verdade. Isso Então é verdade. você tem que ter um compromisso com você mesmo. Se você não determina, faz aquela determinação mesmo, não tem jeito, né? Porque ninguém vai te empurrar pra academia. Ninguém vai fazer nada por você. Uma boa dica, Não às é? vezes, sei lá, você não tem dinheiro pra justamente pegar um personal que vai te acompanhar o tempo todo. O primeiro mês que você está iniciando, combina com o personal da sua academia, faz um bem bolado, um pacotinho com ele, para justamente te auxiliar nesse início, nessa mudança, né, que é difícil. Ir lá Uma orientação, né? O corpo vai doer, você vai ficar cansado, vai dar preguiça no inverno. E mas toda academia, não deixa de por ir. obrigação, né, por lei, tem um profissional de educação física. Isso Então, pega a sua curiosidade, pergunte, não tenha vergonha, suga o que esse profissional tem para te falar, para te ensinar. Porque toda academia tem sim um profissional. Às vezes as pessoas não chegam a perguntar, tem vergonha. Então, se você não tem condições de pagar um personal ou de estar num ambiente que é específico só para você, então você pega esse profissional que está dentro da sua academia e sugue, pergunte, fique amigo dele, acompanhe ele na rede social, pergunta por que ele faz isso. Isso tudo ajuda. Isso tudo ajuda, isso realmente. Meninos, adorei a conversa, adorei o bate-papo. Eu queria que vocês passassem pra gente, Vinícius, de recadinho, você tá fazendo algum trabalho legal, alguma coisa bacana que você pode falar pra gente, ou passa já teu Face, tua página, que você tem uma página no Facebook, né? Bom, eu quero deixar o meu recadinho assim, eu quero agradecer o carinho das pessoas que me acompanham na rede social, né? Eu sou mister, sou formado e não sou nenhuma personalidade assim tão conhecida, mas eu recebo o carinho de inúmeras pessoas e até depoimentos de pessoas que mudou o estilo de vida, que olhou a atividade física com outros olhos, vendo a minha evolução. Então eu quero deixar um recado para todo o meu público, um beijo, muito obrigado pelo carinho. As pessoas que tiverem vontade de
olhar o que eu faço, quem é o Vinícius, @ViníciusPim, em todas as redes sociais, né? No Twitter, no Instagram, e minha página no Facebook é Pim Vinícius. Eu não vou divulgar dieta, não vou divulgar série, mas só pelo menos uma imagem que você, ou um vídeo que você assistir na minha rede social, vai te estimular a ir na academia. Eu vou contar um pouco do meu depoimento, e assim por diante. E eu quero deixar também, assim, muito obrigado a toda a equipe, eu fui muito bem recebido aqui. Obrigada a você. Obrigado a galera de casa, eu fiquei muito feliz, né? Não tenho vergonha de falar de vaidade, né? Sou um cara extremamente vaidoso. Extremamente vaidoso. E assumido. O profissional tá aqui, falou bastante. Então, galera, vamos se cuidar, vamos ficar bonito pra você mesmo. E não pra outras pessoas, mas pra você se sentir bem. Isso é o mais importante. E um beijo pro Roberto, seu assessor de imprensa. Um beijo, Roberto. A gente não pode esquecer do Roberto. Ele não tá aqui, né? Tá de licença na chácara, né, Roberto? Me abandonou o assessor hoje. de imprensa, mas trabalhou ontem no feriado. Trabalhou ontem. Obrigado, Roberto. Então, esse é meu recadinho, galera. Obrigado pelo carinho de sempre. Se cuidem. E ó, atividade física faz bem sim, pra cabeça e pro corpo. Obrigado, Vinícius. Marco? Eu também queria recadinhos? Também queria agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa mais uma vez. Obrigada a você. Falando do que eu mais gosto, que é atividade física, porque está voltado à saúde das pessoas. Eu acho que é isso a nossa missão. Eu, como educador físico, acho que a minha missão é justamente orientar as pessoas para que elas fiquem mais saudáveis e mais felizes. Então, quem quer saber mais do meu trabalho, eu tenho um espaço em Alto de Pinheiros, para da Praça Pan-Americana, chama Galeria Pilates. Tem a minha assessoria que chama Biotraining, então quem quer treinar em casa ou quer uma orientação mais personalizada chama biotraining.sp.com.br, galeriapilates.com.br, e tem também o meu Facebook, Marco Trincanato, e o meu Instagram, Marco Trinca. Quem quiser ver algumas coisas de fotos, exercícios, alguma coisa, só me seguir lá. Aliás, que o Marco arrasa no Pilates, a gente arrasou aqui na pauta, né? Obrigado mais uma vez. Obrigado. Vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta. 3h51. Hoje a nossa pauta falando sobre vaidade masculina e a gente, lógico, trouxe profissionais ligados ao assunto e já estou aqui com a minha convidada, a doutora Thaís Verde, nutricionista. Tudo bem, Thaís? Tudo bem. A gente estava falando sobre o ácido, a gente se acompanha um pouquinho, né, sobre o nosso assunto no começo, e eu acho super interessante falar sobre alimentação, porque é um conjunto, na verdade, né, vem a alimentação com exercício físico e logo depois a gente vai falar sobre a tecnologia aí com as clínicas de estética. Né, doutora Thaís? Sim, boa tarde, obrigada pelo convite. Em relação à alimentação, as pessoas acham que elas conhecem sobre alimentação, que elas sabem tudo sobre alimentação e fazem sempre por conta própria. Então eu digo que eu sou a última a ser escolhida e a primeira a ser descartada. Porque as pessoas tentam de tudo antes de passar com o nutricionista. Então a dieta existe uma resistência, né? É a dieta do tipo sanguíneo, né? A dieta do Can, que está na moda agora, é a dieta da pedra, da lua, da água, da sopa, da USP. E aí quando ela passa no endócrino, ela toma sibutramina, aí tenta fluoxetina junto e assim por diante, vai na academia, se mata, aí ela passa 10 anos da vida dela e aí ela chega à conclusão que ela precisa de uma reeducação alimentar. E aí a pessoa passa a fazer a reeducação alimentar, respeitando o dia a dia, comendo tudo que ela precisa comer e vê que é muito mais fácil que todos os sacrifícios que ela já fez nos anos anteriores. Isso é verdade, a gente vai falar muito sobre isso. Bom, a doutora Thaís, ela é diretora da Clínica Funcional Ortomolecular e Esportiva, autora também do livro Nutrição Esportiva, né? E há mais de 10 anos cuidando aí do bem-estar, né? E fazendo um trabalho personalizado que também eu acho fundamental dentro daquilo que o Marco também falou na questão de educação física, assim como na educação física também na parte alimentar, é legal ter essa coisa personalizada, né? Porque acho que a alimentação é fundamental, né? Eu acho que é a base, na verdade, né? Você sabe que o Mister, né, anteriormente, ele disse que no ser humano 70% seria alimentação. Eu também concordo com ele. Uns 50% alimentação, o restante, né, atividade física, estética, acompanhamento médico. A princípio, as pessoas precisam fazer uma check-up anual, né, exames de sangue, realmente passar com um clínico, com um cardiologista. Eu digo porque, além de ser nutricionista, eu sou atleta. Eu corro meia maratonas, né? A gente tem equipe de corrida, até mesmo no consultório. Ah, que legal. A gente trabalha com o Flávio Rossini,
né, que é um Sim, amigo inclusive personal, um abraço, né, o pra Leonardo ele. Lima também, que é personal em relação à corrida, e tudo tem um acompanhamento, né, tanto na parte clínica, quanto na parte esportiva, quanto na parte nutricional. Não existe um acompanhamento nutricional se não houver um acompanhamento na parte de esporte e um acompanhamento na parte clínica, porque os três andam juntos. Quando o paciente ele passa no consultório, a primeira coisa que a gente pergunta: tem algum exame de sangue feito nos últimos 6 meses? Se não tem, vamos fazer. Existe toda a parte da avaliação física, rastreamento metabólico, né, um recordatório para saber o que a pessoa come, para poder detectar as deficiências e os excessos. E não existe uma dieta padronizada de 1.200 calorias. Existe uma dieta padronizada para cada tipo e biofísico de cada paciente. Não adianta, eu digo que recentemente eu tive num congresso em Atlanta, agora em abril, e um professor ele mostrou 2 imagens, né, de um vira-lata, de um poodle e de um pitbull. Então existem 3 genéticas diferentes. Não adianta eu querer transformar um poodle num pitbull e nem um pitbull em um poodle. Essa comparação é ótima, né? Que é pra gente visualizar, né? Realmente. Isso é verdade mesmo. O primeiro slide foi exatamente disso. Existe como você aprimorar algumas coisas. O Mister mesmo tem o corpo, como ele falou, mas ele precisou entrar também numa cirurgia, né, para poder ficar com o corpo que ele queria. Então existem pessoas que têm umas genéticas melhores e tem pessoas que têm umas genéticas que também são difíceis de modelar. Fazer um abdômen, o colega personal sabe o quanto é difícil. Porque não é todo mundo que tem uma genética de fazer os 4 gominhos de cada lado. E até tem gente que às vezes se mata mesmo na academia, com alimentação, não vai ficar. mesmo fazendo 2.000, 3.000 abdominal por dia, tem gente que não consegue ficar por conta da genética. Isso é um ponto importante. As pessoas têm que respeitar o limite do corpo de cada um, para né, atingir os seus objetivos. E a gente estava falando sobre metabolismo, por exemplo. Lógico que nós mulheres temos essa desvantagem, né? Nosso metabolismo é mais hormonal. lento e o homem é mais acelerado. O homem, por ter né, testosterona e GH, o metabolismo dele é mais acelerado. A mulher, por ter o estrogênio e a progesterona, né, o metabolismo é um pouco mais devagar. Então a gente nunca pode comparar, é que nem quando eu atendo marido e mulher no consultório, né? O marido perde 5 quilos no mês, 8% de gordura, tadinha, a mulher que perde beleza, 2 né? quilos. A mulher ainda tá perde 2% de gordura. É verdade, a gente tem uma desvantagem cruel aí, né? E aí ela acaba se decepcionando, né? Então a gente fala, não adianta querer ter o mesmo resultado, a mulher querer ter o mesmo resultado que o homem. Né, isso em modalidade esportiva, em tratamento nutricional, porque não vai conseguir. E fazer com que uma pessoa, no caso dos homens, né, que a gente está falando mais aqui voltado ao masculino, claro que não existe uma receitinha, mas dá pra gente falar uma geral mais ou menos de uma alimentação bacana. Claro que tudo é personalizado, como a gente acabou de falar, né? Você sabe que nas minhas páginas no Facebook, nas fanpages que eu tenho uma só de nutrição esportiva e eu tenho só uma de alimentação funcional, que são 2 assuntos totalmente diferentes. Não existe receita de bolo, né? A receita de bolo todo mundo sabe. Fazer 5 refeições pelo menos por dia, 3 refeições principais, 2 intermediárias, uma alimentação pré-treino, pós-treino, mas não existe, porque cada metabolismo ele responde a calorias diferentes, né, a quantidade de proteínas diferente, e ainda as pessoas caem no conceito errado, eliminar o carboidrato do cardápio. Isso é uma coisa que eu ia falar, até quando a gente estava tocando no assunto de dietas, essas dietas malucas que tem hoje, e quem que não fez já uma dieta, né? Mas você sabe todo mundo, e é muito perigoso algumas, porque... Você sabe que é muito comum, primeiro, eu atendo no meu consultório, 70% do meu público é masculino, 30% é mulher. Até pelo trabalho também esportivo, né? E tal, né? Não é só esportivo, mas é estético. Hoje o homem, ele se cuida muito mais do que a mulher. Bastante. Eu percebo isso pelo próprio marido que eu tenho em casa. Ele que bom, né, doutora Thaís? Vaidoso. Que bom. E eu falo que, assim, por herança, ele é nutricionista também. Olha. Porque quando eu não executo o meu cardápio, ele me faz executar. Mas, de uma certa forma, é muito importante as pessoas terem consciência, principalmente no público masculino, o nível de glicogênio muscular
tá aqui o meu colega que não me deixa mentir, é muito maior do que um glicogênio muscular da mulher. Durante qualquer tipo de atividade física, você precisa ter uma quantidade de glicogênio muscular muito importante. E o que acontece em inúmeras academias, isso é em geral, né? Um scoop de whey antes e um scoop de whey depois. É aquilo que o Vini estava falando, né? Sim, porque as pessoas têm a prioridade de consumir a proteína. Síntese de proteína só acontece 2 horas após uma janela anabólica, após uma atividade física. Então, um whey, uma ingestão de proteínas, ela tem que ser consumida até 2 horas depois da atividade física. O que você precisa antes de malhar? Glicogênio muscular. O que você precisa depois? Repor glicogênio muscular. Proteína não é absorvida sem carboidrato. Ponto para isso. E as pessoas ainda continuam no erro. Almoçam, por exemplo, por volta de 12h, 1h, fica a tarde inteira sem comer nada, chega às 5 horas da tarde, toma um suplemento à base de aminoácidos, de proteína, fazem a prática da atividade física, se matam na academia por 1 hora, 1h30, produzindo ureia, corpos cetônicos, pegando o próprio músculo para fazer energia. Então, ao invés de ganhar massa muscular, as pessoas acabam perdendo ou mantendo. Eu no meu consultório, poxa, doutora, eu malho, mas eu não consigo crescer. Não vai mesmo, né? Por quê? Porque todo mundo ainda... E olha que a informação, ela tá clara, né? Em qualquer site, em qualquer busca da internet, a importância do consumo do carboidrato. Isso é importante. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o assunto. Vamos para um break e daqui a pouquinho a gente volta. Point Mix. A sua agenda eletrônica volta já. Na Rede Blitz, 4 horas. Quer entrar em contato com a Rede Blitz? Então escreva para a Rede Blitz. Avenida Paulista 1471, sala 808, 8º andar, São Paulo, capital. CEP 01311-200. Rede Blitz. Vamos perguntar ao pessoal aqui na rua se alguém já doou sangue. Por favor, o senhor, doa sangue? Ih, tô sem tempo, desculpa. Já doou sangue? Não conheço ninguém que precise, desculpa. E a senhora, já doou sangue? Ai, não posso falar agora, tenho medo de agulha também, desculpa. Se um dia você precisar de sangue e o hospital não tiver, que desculpa vai querer ouvir? Prove que seu sangue passa mesmo pelo coração. Doe. Fundação Pro Sangue. 0800 550 300. 1 minuto para mudar a sua vida. Com Marinês Pereira. Tem uns colegas meus que dizem assim: você não sabe o que é morar no interior, tudo aqui é mais difícil, a gente não consegue fazer sucesso, eu tenho que mudar para São Paulo. Olha, tem um livro que se chama Descobrindo Seus Talentos e ele tem várias pesquisas que contradizem o que você está me falando. Todas as pessoas que vocês conhecem hoje, que são famosos, que estão na ciência, na pesquisa ou são artistas, todos saíram de cidades pequenas. Quer dizer, se você é bom, se você se dedique e faça, aconteça na sua cidade, porque aí os outros vão te achar, esteja onde você quiser. É ilusão vir para uma cidade grande, violenta, onde você vai ser só mais um. Portanto, a minha resposta é mais fácil fazer sucesso, até estatisticamente comprovado, em cidades pequenas, e depois sim você ser descoberto e aí tentar uma cidade grande. Aí você não vai ser mais um. Continue na Rede Blitz. Daqui a pouco tem mais 1 minuto para mudar sua vida. Isso, não, tá bom, tá, eu vou tirar. Isso, tá entrando, vai. Não dá. O que, não? Não, vai entrar. Eu sei. Vai com calma. Eu tô indo aqui, tô muito ocupado, eu tenho dificuldade. O quê? Não! Teimosa! Eu não falei que o carro não cabia nessa vaga? Viu? No rádio é assim. Você não vê, mas enxerga tudo. Fique ligado. Anuncie no rádio. Uma iniciativa. Grupo dos Profissionais de Rádio. Quer ganhar prêmios? Então fique ligado em tudo o que acontece na Rede Blitz. Curta nossa página facebook.com/Rede Blitz. Rede Blitz.
4 horas e 3 minutinhos, voltando do nosso break. E esse assunto aqui tá rendendo por aqui. Até nos bastidores a gente fica falando, né, doutora Thaís? Sim. Bom, a gente tá... Uma pergunta legal que aqui surgiu na hora do intervalo é falar sobre o que comer antes do treino, né? A gente quer saber o que alimento seria legal comer antes do treino. Existem depende do objetivo da pessoa. Se a pessoa quer ganhar massa muscular ou se a pessoa está fazendo alguma atividade física, por exemplo, para perder peso. No caso, para ganho de massa muscular, realmente os alimentos eles têm que ser de alto índice glicêmico, né? Alimentos que não são integrais, por exemplo. O pão de forma normal, né? O pão francês normal, né? Cereais também são bastante bacana, né? Com uma proteína, por exemplo, uma granola com iogurte e uma banana picada, ou de repente um sanduíche natural com um copo de suco de laranja, por ter vitamina C, acaba diminuindo também o índice de fadiga muscular. Então existe como você ter boas escolhas que não dependa só do suplemento, né? Tem como você atingir as suas necessidades nutricionais pré-treino só com alimentação. Se é para perder peso, a gente acaba mexendo com alimentos de médio a baixo índice glicêmico. Aí realmente entrariam os produtos um pouco mais integrais em relação a isso, junto com a proteína também. Muito importante as pessoas entenderem que a atividade física ela gera um estresse oxidativo, né? O que acaba danificando também algumas células. Por toda atividade física ela provoca um fator inflamatório. Então não é só os macronutrientes que são importantes, que seria o carboidrato, a proteína ou mesmo a gordura, mas também os micronutrientes, o consumo de vitaminas e minerais, extremamente importante para poder reduzir, né, durante o treino, fadigas, lesões, cansaço, devido a esse estresse oxidativo obtido pela atividade física. E o que falar das pessoas que fazem exercício físico, vão para academia sem comer nada? Às vezes de manhã, acorda, não comeu nada e vai para academia. É muito difícil atender, por exemplo, pacientes assim, porque você tem que fazer um processo de reeducação. Então tem pessoas que realmente têm intolerância, refluxo, comem e acabam passando mal, mas não tem como ir para fazer uma atividade física de estômago vazio. Primeiro, a pessoa ela dormiu por 6 ou 8 horas. Né? Durante a noite, por incrível que pareça, a nossa primeira fonte de energia não é o carboidrato, é a gordura. Mas o nosso índice de glicogênio, ele se abaixa muito durante o período noturno. Quando a gente levanta com o mau hálito, a gente já está produzindo corpos cetônicos, né? Então o organismo ele precisa repor esses nutrientes que foi gasto do final da noite para a madrugada de manhã, para gerar o combustível para poder fazer atividade física. Então não existe como fazer atividade física em jejum. A pessoa vai queimar massa muscular. Isso também é muito importante, então tomar muito cuidado aí, né? Sim. Quem está acostumado a malhar ou vai fazer exercício físico. E é importante, para quem faz atividade física de manhã, não pode ter preguiça, porque tem que levantar pelo menos 1 hora antes para poder tomar o café da manhã, para poder fazer então, essa liberação desses nutrientes, para ela poder executar a atividade física. Não adianta também ela comer e já ir na hora fazer atividade física, porque além de passar mal, não vai usufruir dessas substâncias que ela vai estar ingerindo para aquele momento da atividade. Doutora, tem uma pesquisa que fizeram recentemente falando que os homens, quer dizer, uma porcentagem grande, os homens comem mais fora do que dentro de casa. Então, assim, e automaticamente com isso acabam consumindo lanche, coisas, né? Aí no caso tem que fazer uma reeducação também, mas é difícil, né? Falar pro homem, por exemplo, carregar na mochila, na bolsa, sei lá, uma frutinha, uma barrinha, muito difícil isso. Pra mulher já é muito complicado, quem dirá pro homem, né? Que dica seria legal aí nesse sentido? Você sabe que assim, eu brinco muito com os meus pacientes, porque lógico que a maioria deles tem um dia a dia muito corrido. São executivos, né? São empresários, microempresários. E hoje em dia, né? Nossa correria geral. Então realmente é muito difícil comer em casa. 2 refeições são feitas em casa, o café da manhã e a janta. As demais são todas realizadas na rua. Nos lanches intermediários,
Eu sinto muito, mas tem que comprar uma lancheira do Batman, dos super-heróis, né? De algum que ele se identifique com Homem-Aranha, com a nutricionista. Né? Mas eu tenho que falar sobre o meu papel, né? Sim. Isso é importante. Então, assim, né, os lanches intermediários tem que carregar consigo. No almoço, hoje em dia, a maioria dos self-service que tem por aí tem salada, tem proteína, né, tem sempre uma verdura cozida, tem sempre 3 tipos de carne vermelha, frango e peixe. Então, para almoçar, a fartura é muito grande, né? Dá para você escolher qualquer lugar e você se adaptar nesse lugar. Mas os lanches intermediários, que são extremamente importantes, principalmente para o homem, manter a massa muscular dele, manter o metabolismo em funcionamento para queima de gordura, formar esse glicogênio muscular, principalmente para quem treina no final do dia, ou mesmo para quem treina à noite, ou mesmo para quem treinou no período da manhã, é importante os lanches intermediários. Então tem que levar com ele. Chegou uma pergunta aqui de um dos nossos ouvintes falando sobre os sucos detox. Eles funcionam? O suco detox é justamente você combinar, né, uma quantidade de água de mais ou menos 200 ml com 3, 4 tipos de fruta ou 3 frutas e um legume, por exemplo. Primeiro, a quantidade de antioxidantes num suco detox é muito grande, mas ele não substitui uma refeição, ok? Né, ele serve para entrar no lanchinho da manhã ou no lanchinho intermediário ao lanche principal do lanche da tarde, né, ou por exemplo no café da manhã, mas ele não faz uma função de... O suco detox, ele realmente faz uma limpeza no corpo, ele repõe vitaminas e minerais, mas não funciona da forma que as pessoas imaginam, principalmente no corpo masculino, né? Um suco detox não vai oferecer o que ele precisa, nem de vitaminas e minerais, quanto mais de nutrientes específicos como carboidrato, por exemplo. Até por aquelas questões que a gente acabou de falar em relação ao metabolismo do homem, né? Sim. Então, no metabolismo do homem, o suco detox é bacana, né? Para dar uma limpada em relação à circulação, à pele, mas na mulher ele acaba fazendo um pouco mais de efeito do que no próprio homem. Do que nos homens. Então, respondida aí a pergunta, que eu acho super... as dúvidas, né? E depois chegou outra pergunta também falando sobre dietas, que a gente até falou já sobre essas dietas malucas que tem hoje do líquido e somente líquidos. Eu tenho me preocupado muito, que hoje é muito difícil para mim, até pela minha ética profissional, fazer críticas, né? Porque a gente não só aprende na faculdade, mas... Eu tenho 3 pós-graduações, iniciei mestrado, mesmo os meus cursos fora do país. É um pouco complicado a gente criticar as pessoas que fazem esse tipo de dieta, até mesmo porque está na mídia e as pessoas acabam fazendo. Mas hoje me preocupa muito a dieta da proteína, a dieta do CAN. As pessoas acabam inserindo... Geralmente o corpo ele precisa de 0,8 a 1,2 para um organismo normal. De 0,8 a 1,2 gramas por quilo de peso de proteína. Numa dieta rica em proteína, isso vai para 1,8, 2,0. Né? Eu até apresentei um trabalho meu em Atlanta em Indianápolis no ano passado, em Atlanta nesse ano, justamente falando sobre isso e mostrando, até por vários estudos recentes, que o corpo ele não absorve mais do que 1,6, 1,8 gramas por quilo de peso por dia de proteína. E as pessoas ainda cometem o erro, né, de consumir uma quantidade enorme, né, de 2,2, 2,5 gramas por quilo de peso. Primeiro, além do corpo não absorver, né, essa quantidade de proteína, além da proteína ela se transformar em gordura e além de sobrecarregar o sistema renal, né, no primeiro ano não acontece nada, no segundo também não, no terceiro começa uma pedrinha no rim, né, depois umas infecções de urina, aí começa a frequência de pedra na vesícula e aí vai começando a sobrecarregar o organismo. E isso é um efeito que não é agora, é um efeito futuro. Que vem a longo prazo. Que vem a longo prazo. Então essa é a minha maior preocupação. O que tem de gente fazendo, né, essa dieta, por exemplo, da Dukan, né, é um absurdo. Eu vejo cada coisa na internet, gente colocando antes e depois de dieta Dukan. Eu falei, poxa vida, gasta tanto dinheiro, né, comprando tanta coisa. Não custa passar por um profissional nutricionista para fazer uma reeducação alimentar.
né? O organismo do homem, a da mulher é sensível, mas o homem tem que ser muito mais cuidadoso, porque a quantidade de massa muscular que o homem tem é muito maior do que o da mulher. Então, o quanto ele vai perder de massa muscular é muito mais do que o da mulher. Então, eu tenho homens que fazem dieta restritas e que acabam ficando flácidos, com estria, com celulite, por incrível que pareça. E na sua opinião, o homem é mais regradinho? Da perda da massa muscular. Os homens são mais regradinhos que as mulheres? São? 90%. Sério? Porque sei que a mulher é mais... A mulher, ela não segue tanto. A gente consegue, assim, num prazo, uma reeducação alimentar. A pessoa tem que entender que, assim, uma pessoa leva 10 anos para ganhar peso. Ela não vai levar em um mês para perder tudo, né? Então pode pôr aí pelo menos um ano e meio de tratamento, né, para conseguir perder aí uma quantidade de peso. O homem realmente ele perde mais rápido, né? O tratamento dele fica em 6 meses. Isso que a gente falou, né? Essa vantagem que o homem tem é uma maravilha, por conta da né? genética. Também, né? Ajuda bastante. Também, esse metabolismo rápido, então ele é mais rápido, né? Vai emagrecer mais rápido, muito com certeza, mais rápido que as mulheres. Doutora, queria muito agradecer a sua presença. Imagina, e esclarecer, eu espero que a gente tenha tentado esclarecer essa parte da alimentação, que eu acho fundamental. E no final as pessoas tomarem muito cuidado com essas dietas, né? Fazendo já aqui um fechamento do que a gente falou. Tomar cuidado com essas dietas malucas que tem por aí. E se fizer, tomar cuidado mesmo. Não existe mágica. Né? Não existe milagre, né? Não existe dica de academia, não existe dica da internet, não existe dica do Face. O que foi bom para um amigo não vai ser bom para você. Então, realmente, cada um ele tem que se conscientizar de fazer essa reeducação nutricional, né? Não só para ter o resultado do objetivo no momento, mas para ter uma qualidade de vida para o resto da vida. Alimentação boa, no final, é fundamental. Qualidade, né? De vida. Qualidade de vida, é verdade. Doutora, passa a sua página no Facebook, site, por favor. Bom, eu no Facebook eu tenho 2 fanpages, né? Que é da terapia nutricional e da nutrição esportiva. A gente está no Twitter, em todas essas redes. Tem a minha página que é a Thaís Verde, também no Face. Temos o nosso site www.thaisverde.com.br e lá no Face tem bastante dicas nutricionais, né, de frutas, verduras, legumes, suco. Então, uma dica legal aí, acessar o Facebook. Sim. Muito obrigada mais uma vez, doutora. Obrigada. Vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta. 4h23, voltando aí depois dessa música super bacana nessa sexta-feira de friozinho, falando sobre vaidade masculina. Adoro falar dos homens. Eu também. Não é? A Michele já está aqui, a doutora Michele, ela que é especialista em estética, Michele Melick. Tudo bem, Michele? Tudo jóia, um prazer estar aqui com você. Proprietária da Live Estética, parceira do nosso programa e também do novo empreendimento Live G, que a gente vai falar muito também, voltado ao público masculino, né, Michele? Isso aí, essa semana a gente já abre as portas aí para receber esse público que cada dia aumenta mais, né? O número de homens. E a gente tem assunto para falar, hein, Michele? Temos, né? Bom, antes de começar o nosso bate-papo, já quero lembrar os nossos ouvintes que a gente está com um sorteio muito bacana, hein? A gente tá sorteando hoje um peeling, isso mesmo, um peeling a laser à base de cosméticos, né? Na verdade é uma associação de laser com cosmético. Com cosmético. Hoje, nessa sexta-feira, amanhã começa o inverno, né? Exatamente. Então, quando começa o inverno, a gente abre a temporada. Não, e essa época é ótima para fazer o peeling, né? Exatamente. Então, você que está ouvindo aí o nosso programa, já vai curtindo o post que já está na nossa página. E no finalzinho do programa, a gente vai falar o ganhador aí do peeling, né? E a gente falando sobre vaidade masculina, Michele, você acompanhou um pouquinho aí nos bastidores, toda a nossa conversa. Quando a gente fala do público masculino, você sabe que pelas pesquisas, né? O Brasil está em segundo lugar na parte de cosméticos, onde tem crescido muito, né? Então, empresas estão trabalhando muito com a parte de cosméticos, a parte de estética e tudo mais, e aumentado aí esse público cada vez mais. Eu imagino que as clínicas também, né? Inclusive, nós fizemos uma matéria na tua clínica, na época da TV, né? Exatamente. Eu lembro, direcionada ao público masculino, justamente por essa procura dos homens na clínica, olha, né? Esse número, cada dia, ele é muito mais expressivo, né? O que eu noto? Em 14 anos de profissão, eu já vi esse cenário mudar assim, e muda drasticamente, né? Então, se a gente fizer uma analogia de, sei lá, 20, 25 anos atrás, quando a gente acordava de manhã para sair de casa, a gente tinha, assim, uma pequena quantidade de recursos para higiene pessoal e vaidade. Então, o que acontece? Você tinha lá um sabonete para lavar o rosto, que era o mesmo que se tomava banho, né? Porque hoje a gente tem a tecnologia
cosmética, né, e hipoalergênica, que a gente tem a possibilidade de ter um sabonete específico para a pele, ter um sabonete específico para o rosto. Então, antigamente, o que você tinha? Um sabonetinho, uma pasta, um creme dental, né, uma pasta de dente, no máximo um perfuminho e um desodorante. Hoje é uma gama de coisas assim, olha só, perfume, a pomada do cabelo, o protetor solar, que a gente recomenda que o paciente use todo dia, mesmo nos dias de frio, nos dias chuvosos, que é importante, nós vivemos num país tropical. Né, e a pele do rosto acaba sendo assim o alvo, né, de todos os radicais livres e dos raios ultravioletas, que são extremamente nocivos para o envelhecimento. Então hoje, olha a quantidade que nós temos. Então você usa um protetor, você tem um sabonete específico para o rosto, um para o corpo, um desodorante, um creme hidratante para o rosto, um creme hidratante para o corpo. Então realmente esse número ele é muito expressivo. Aumentou demais, né? E em se tratando ainda do público masculino mais ainda. Por isso quando a gente vê as pesquisas, a gente meio que se assusta um pouco, né? Porque os homens também estão usando e as empresas estão investindo também, né? Existem linhas específicas para o público masculino. Porque o pH da pele do homem é diferente, né? Exatamente. Então existem linhas hoje incríveis assim para a pele masculina. Só para o público masculino. E quando a gente fala de cosméticos, no geral, começando pelo shampoo, condicionador para o público masculino, e não sei o que para o público masculino, e cremes para o público masculino. Então cresceu bastante, né? E até inclusive o ano passado, logo depois do Hair Brasil, fizeram uma outra pesquisa, que é uma das maiores feiras de beleza que a gente tem no mercado, né? Mais de 4 bilhões e lá se gastando com produtos voltados ao público masculino. Então, assim, é muita coisa. Se você olha assim, esse crescimento do ano passado para cá, mais ainda, né? Já os números olhando de 2002 para 2010, esse número aumentou bastante do público masculino se cuidando, né? E a tendência é crescer, porque crescer mais. Cada vez mais as indústrias cosmecêuticas e mesmo as indústrias que desenvolvem tecnologias, né, para as clínicas, eles investem muito em pesquisas. Os investimentos são cada vez maiores, assim, e hoje, inclusive, existe incentivo do governo. Então, isso é muito legal. Então, cada vez mais esse número vai aumentar com certeza. Isso é verdade. E a gente está falando sobre a questão de estética, bem no comecinho, já falando inclusive com o Vinícius, acho que você acompanhou um pedacinho da entrevista dele, ele já foi um pouquinho além, né? Até falei pra você, ele fez cirurgia, chegou a fazer cirurgia do nariz e não sei o quê. Quando a gente fala de clínica estética, os homens, a procura, né, hoje, do público masculino, as clínicas, é procurando realmente toda essa parte estética, né? Qual é a preocupação maior, pelo que você vê, assim, mais ou menos? Olha assim, é o abdômen ainda ou é o rosto? Não, é meio que geral, assim. Voltando a falar de analogia. Quando eu comecei, há 14 anos atrás, os homens ligavam na clínica e perguntavam se a gente tinha um horário escondido porque eles não gostariam de ser vistos. Era aquela coisa do tabu. Sim, hoje não. Você sabe que hoje, assim, oscila um pouquinho de um mês para o outro, mas assim, a minha média de público masculino é 50% a 60% na Live Estética de Moema. Por isso que a gente resolveu criar essa clínica 100% voltada ao público masculino, que é a Live G, né? Por quê? Porque eles se sentem assim no ambiente deles, é uma coisa gostosa, é uma coisa feita especificamente para eles. Então hoje é uma coisa meio que geral, porque veja bem, hoje o homem ele se preocupa em ter um corpo bacana, então ele vai na academia, ele toma suplemento, ele faz uma alimentação saudável. Imagina aquele abdômen todo bonito, todo trabalhado, cheio de pelo. É horrível, ele está escondendo um trabalho dele. Isso é verdade, isso é uma coisa que você falou realmente. Ele tem aquela, não tem que ter aquela preocupação, né? Então então eles procuram muito laser para fazer a depilação, né? Porque a longo prazo, esse tratamento sendo realizado, a pele fica lisa, sem pelo, e aí aquele abdômen que ele suou tanto para conquistar na academia, com uma boa alimentação, acaba tendo assim uma evidência mais bonita, a pele vai bonita, ficar muito mais bonita. Com certeza, com certeza. Bom, eu quero saber muito mais, Michele. Vamos para um break e daqui a pouquinho a gente volta. Point Mix, a sua agenda eletrônica volta já. Rede Blitz 4:30. Com o advento da internet, novas mídias surgiram. O rádio online é um dos veículos frutos desta nova geração na forma de se comunicar. E para entendermos melhor a perspectiva de futuro do rádio na internet, vem aí o EPW Brasil, primeiro encontro de profissionais de web rádios brasileiras. Nos dias 25 e 26 de julho de 2014, discutiremos assuntos como marketing online, captação de recursos, um comparativo entre o rádio FM e o rádio na internet, entre outros assuntos. Dias 25 e 26 de julho de 2014 em São
São Paulo. Garanta já a sua inscrição para esse encontro que será um marco na história do rádio na internet. Mais informações e inscrições, acesse www.epwbr.com.br. Inscrições limitadas. EPW Brasil, primeiro encontro de profissionais de web rádios brasileiras. Não perca neste domingo, às 11h30 da noite, programa Vem Comigo, a apresentação Goulart de Andrade. O que eu pretendo para vocês é mostrar o que é uma rádio por dentro. Porque os bastidores das coisas, às vezes são tão ou mais importantes do que o produto que essas coisas é colocado, né? O programa exibirá uma matéria sobre o rádio e sobre a Rede Blitz, na TV Gazeta. Programa Vem Comigo, domingo, às 11h30 da noite. Ligue, participe. 0 operadora 11 3253 0956. O telefone do ouvinte Blitz. Rede Blitz. 4h31, voltando do nosso break. E agora o assunto é estética, né? Mas estética sempre ligada aí à vaidade masculina, porque o nosso papo hoje é diretamente com os homens, né, Michele? É isso aí. Bom, a gente estava falando antes do break sobre essa procura dos homens nas clínicas de estética, enfim, até eu acho que por isso também que você resolveu como empresária, e eu te conheço há tanto tempo, Michele, mais de 10 anos você está aí no mercado, ou de 14 anos você está aí no mercado na tua área, enfim, e hoje você resolveu então investir nesse público masculino pela procura, enfim, né? E eu estou aqui recebendo a visita junto com a Michele, do sócio proprietário também, William Júnior. Tudo bem, William? Tudo jóia. Bom, eu tô adorando receber a visita de vocês dois, ainda mais falando sobre uma coisa, um papo agradável, que é estética, né? Obrigado pelo convite. Imagina, obrigada a vocês aí por estarem aqui com a gente. E eu já queria que vocês falassem um pouquinho sobre o projeto, né? Eu sei que o William entrou... sócio proprietário aí da Live G, que já vai inaugurar, né? Essa semana já vai estar prontinha aí a clínica, que eu imagino que vai estar linda, né? Porque você tem todo esse cuidado com a você tem que ir lá. Mas assim como você cuida da Live Estética, tenho certeza que na Live G também você vai arrasar, né? Incrível. Na decoração e tudo mais. Eu queria que vocês me contassem um pouquinho sobre essa questão, Michele. Primeiro sobre o projeto, né? Como é que foi, primeiro, qual é o ponto de partida? Essa procura pelo público masculino na clínica que você já tem há tantos anos aí? Assim, como a gente estava falando sobre o número expressivo que vem, né, cada ano sendo maior, a gente resolveu realmente investir nesse público pelo estilo de vida que a gente tem também. O William, eu vou contar um segredo dele, que o William já foi gordinho. Quem conhece o William hoje não sabe. Fala, caramba, né? Mas eu mesmo. Quando a gente falou nos bastidores sobre isso, eu falei, não, mentira, né? Mas eu acho legal falar a história do Então, ele William. ele é um exemplo realmente. E ele, assim, virou adepto, né? Então, ele é uma pessoa, ele frequenta a academia todos os dias. Ele usa suplemento. Vou deixar ele falar um pouquinho. William, conta um pouquinho sobre... Porque eu acho legal... O que eu acho bacana, assim como, por exemplo, o Mister, né, falando sobre a sua experiência, eu acho muito bacana, porque quando as pessoas escutam, é um incentivo realmente, principalmente para quem está ouvindo, de que de repente a pessoa teve o mesmo caso, né? E de repente vê que uma pessoa chegou a um ponto, poxa, é legal isso, né? Se vê no espelho e fala, caramba, eu não tenho mais jeito. E tem jeito, Mabel. É tudo uma questão de ter um estilo de vida. Por exemplo, se eu tô olhando pro William, que aqui é rádio, né, gente? Vocês não estão vendo, mas vocês vão ver a foto que está na nossa página já. Já está na página, vocês estão vendo o William. Quando a gente olha pro William, a gente não imagina, né, que um dia ele pode falar assim, o William foi gordinho ou ele foi obeso. A gente não imagina, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, William, como é que é essa história? Me conta. Minha infância, minha adolescência inteira, sempre fui gordinho e comecei a treinar, me cuidar, fazer dieta. Tinha uns 20 anos de idade, pegar firme, né? E comecei a ser adepto à alimentação. Aí de lá pra cá nunca mais deixei alimentação, suplementação, academia, enfim, todo o conjunto estético. Quantos quilos você chegou a pesar? Você tem uns 120 quilos. 120 quilos. De gordura. De gordura. O que é importante a gente lembrar? É verdade, peso não tem nada a ver com a gordura. Aquele número da balança... o número da balança é assim, o mais importante é fazer a bioimpedância. Sabe aquele examezinho? Exatamente. Então, qual que é a tua altura? Eu, 1,85. 1,85. Quando você estava com 120, qual foi essa época? Que ano? Tinha uns 15 anos de idade, 16. Você era um adolescente, então, adolescente. E é muito complicado isso, né? Porque na fase da adolescência, você ser gordinho,
tantos bullying. Se fosse hoje, era bem pior, né? É verdade. Porque eu sei que antes ainda passava, mas hoje, gente, esse negócio do bullying tá demais. Em relação... Quem é gordinho sofre bastante, né? Na escola e a sociedade mesmo, né? Com as coisas estéticas que impõem, enfim, é uma coisa de louco. Então imagina, 120 quilos, nossa, é bastante. É bastante. Aí quando eu comecei a ver que dava resultado, dava certo, os ex-gordinhos que hoje é adepto à academia, se cuidar, sabem o que eu tô falando. Então muda a nossa vida completamente. Muda os hábitos, né? Muda os hábitos. Regra, eu tenho regra para tudo, porque estávamos falando antes, né? Vocês estavam falando antes de regra de alimentação, regra para água. Somos marmiteiros com orgulho, a gente carrega a marmita. Isso eu sei, que a Michelle, ela gosta de as coisinhas de... É aquilo que vocês estavam falando, né? Eu acho isso fundamental. Eu acho que, mesmo sendo um pouquinho complicado no começo, eu acho que vale a pena, né? Não é complicado, levar... é uma questão de adaptar. Eu acho que no começo talvez, mas depois você já vai levando de uma forma natural, né? A gente não sai de casa, Mabel, sem a nossa marmita, assim. Parece que tá faltando, sabe, tem gente que não sai sem o celular, a gente não sai sem a marmitinha. Então assim, e o próprio corpo, ele tem um reloginho, né, biológico. Então vai dando 3 horas assim, ele vai pedindo, tá na hora da refeição, e a gente para comer. Isso é super importante. William, o que você faz hoje para manter? Porque eu acho fundamental isso, né? Você faz uma reeducação alimentar, você consegue baixar, ficar num peso bacana. Sim. E aí existe a manutenção, né? Porque não adianta você chegar... Diminuiu. Não tem milagre, aí depois, né? Exatamente, você tem que manter uma rotina, né? Ou pelo menos entrar numa manutenção legal para poder ficar com o corpo que você tá e manter ele, né? Sim, a princípio tem que ter muita força de vontade. Eu acho que fundamental, acima de tudo é isso, querer, né? E querer. Querer fazer. Então, alimentação, academia e... Que nem a doutora falou, a nutricionista. A nutricionista, nem tudo dá certo. Aí que entra o que? A clínica de estética. Com os tratamentos tecnológicos que nós temos. Que eu acho isso muito bacana, porque a gente chega a complementa, né? Sim. Porque não adianta, por exemplo, às vezes a gente faz uma dieta, você fica magra, mas aí você vai ficar flácida, você vai ficar Exatamente. sem... eu digo sempre que é um tripé que tem que andar junto, que é a alimentação, o exercício e a clínica. Sim. Se você derrubar um desses 3, os outros caem por terra. É aquela pirâmide, né? Exatamente. É aquela pirâmide que a gente fala. Então, se tiver faltando eu acho tem que estar alinhado, a pessoa tem que ter uma rotina, tem que ter uma disciplina, tanto de exercício quanto de alimentação. E a clínica vai entrar como um excelente coadjuvante desse estilo de vida. Eu acho muito legal o trabalho da Live Estética, que eu conheço já há um tempinho, né? É justamente esse conceito, né? Com a saúde. A preocupação é realmente ensinar o paciente, o nosso cliente, a viver com qualidade. Então a gente tem, por exemplo, agora uma novidade, né? Eu vou dizer em primeira mão aqui da Live G. Nós temos uma nutróloga que ela é especializada num exame, que isso acontece muito nos Estados Unidos, isso é uma novidade aqui no Brasil. É um exame de microscopia celular. Então o que acontece? Ela faz um exame em tempo real na frente do nosso paciente. Ela vai fazer um furinho no dedo, vai colher uma gotinha de sangue. Ela usa o microscópio ali na frente do paciente com o monitor, então ela faz uma análise geral do sangue do paciente, porque a doutora estava aqui anteriormente falando sobre as dietas. Não adianta assim, a dieta que funciona para você, ela não vai funcionar para mim. Você tem um metabolismo, eu tenho outro, o William tem outro e assim sucessivamente. Então, essas orientações, essas reeducações alimentares, elas têm que ser feitas de acordo com o metabolismo de cada paciente. Isso é muito particular. Então isso essa é muito uma pessoal, novidade, né? Uma coisa muito bem pessoal. Então essa é uma novidade que a gente está trazendo, assim, eu estou dizendo de primeira mão aqui no programa. Que legal. Você até pulou já, porque eu ia perguntar sobre as novidades, mas já lançamos a novidade. Isso é incrível, assim. Então é muito legal porque ela vai fazer um trabalho de orientação exatamente de acordo com a situação sanguínea e metabólica daquele paciente. Do paciente, né? Inclusive com as orientações de suplemento, né? Porque o suplemento hoje, é igual você entrar num supermercado, você sai na prateleira pega e compra. Sem uma orientação. As lojas de suplementos também. Então não adianta você investir. Os suplementos são caros, eles são importantes sim, né? Porém, você tem que usar corretamente, porque senão você vai estar desperdiçando, né, ali o suplemento, o seu dinheiro, e ainda pode provocar algum dano para o teu metabolismo.
Não, isso é verdade. Por isso que a gente fala para tomar muito cuidado, né? E procurar também as clínicas sérias, né, Michele? Porque tem clínicas e clínicas também. Isso é verdade. Né? A gente não vai falar mal aqui de ninguém, mas eu acho que mas a gente sabe. Mas né? eu acho que é legal a gente orientar o público. Não, e a minha função aqui é essa: orientar e passar informação. As pessoas tomarem muito cuidado também quando procuram, assim como procuram um personal trainer, tem que procurar um profissional bacana, tem que procurar uma nutricionista, uma profissional realmente com referências, tem que procurar uma clínica de estética também que seja uma clínica boa, porque às vezes as pessoas acabam se iludindo e parte daquele princípio de que vai pra clínica e vai sair de lá linda, maravilhosa, com aquelas coisas que a gente vê na televisão e vai ficar linda e vai sair de lá com corpo escultural, porque não existe milagre, né? Existe aquela questão da gente se cuidar com a saúde e em um conjunto a gente vai chegar nesse resultado, né? Isso aí. Falando de novidades, então, a gente tem essa novidade que você vai colocar na clínica. Bom, vamos lá. Que mais? Um assunto muito falado, inclusive a gente fez uma matéria também falando sobre o LUD. Queria que você falasse um pouquinho. O LUD já ficou queridinho de todo mundo, né? É uma técnica que é exclusiva minha, que eu desenvolvi com mais 2 colegas, um bioengenheiro e um bioquímico. O LUD, na verdade, é uma sigla, né? Que o LUD significa lipoultrassônica drenante. Então, é um tratamento que nós associamos tecnologia cosmética, né? Mais uma vez a gente falando aí da tecnologia da cosmecêutica, junto com uma tecnologia de eletroterapia. Então, essas duas associações, o que nós conseguimos fazer? Apoptose, ou seja, a gente consegue esvaziar as células de gordura da circunferência do abdômen, que é muito comum, né? Tanto a mulher quanto o homem, às vezes por uma questão de sedentarismo ou de alimentação errada, acaba acumulando, né? Aquele excesso de gordura. E a gente acaba aí com o LUD, a gente acaba conseguindo reduzir drasticamente nessa circunferência do abdômen. Então, assim, dependendo do caso, tem pacientes que em uma sessão perdem 2, 4, 10 centímetros. Eu já tive casos de 18 centímetros em uma sessão. 18 centímetros? 18. É assim, Mabel, quanto mais gordura, mais se perde, né? E assim, o que é muito bacana, o paciente sai da clínica e essa substância fica agindo por mais 5 dias. Então a gente faz um procedimento que a gente realiza no máximo 1 vez por semana. Mas antes, sempre importante fazer uma boa avaliação para ver quantas sessões são necessárias, né? Quanto é indicado. Então todo o nosso pré-procedimento ele é avaliado e personalizado de acordo com a necessidade real do paciente. Isso é muito legal, porque também a preocupação dos homens é essa também, né? Com a barriguinha. Com certeza, as mulheres, mas os homens também, né? Os homens também sai a luta aí da barriguinha perfeita, ou mesmo aquele que já tá malhando na academia e não consegue ficar totalmente trincado. Eu acho que esse conjunto, de repente, ajuda, né? E o LUD pode agir nesse momento. Hoje, né? o maior número de pacientes que nos procuram para fazer LUD são os adeptos à academia, porque você pode fazer, tem vários exercícios, faz o exercício de hipertrofia para, né, construir toda aquela musculatura dos gominhos do abdômen, mas às vezes tem uma camadinha de gordura, porque assim, a gordura branca nós temos pela proteção, aliás, a gordura marrom nós temos pela proteção térmica, mas essa gordura branca ela é muito difícil sair. Com o LUD a gente consegue fazer a lipotripsia, que é a quebra a gordura desses adipócitos. Então esse pessoal que malha e não consegue deixar aparente ali os gominhos, recorrem à clínica pra gente fazer esse tratamento aí do LUD para poder E claro ajudar. Que com eles vai ser muito mais rápido, porque eles já têm a questão da malhação, né? Exatamente. Do exercício físico. Aí com certeza parece muito mais rápido o resultado tanto da malhação quanto do tratamento propriamente dito. E em relação às pernas, porque nós mulheres a gente se preocupa muito com a bendita celulite, a bendita estria e tudo mais, né? Olha, e a preocupação dos homens é difícil, porque eles não têm esse problema, né? Eu falo que os homens têm umas vantagens aí em relação a gente. Mas é a questão da constituição genética, né? A testosterona masculina evita, né, o aparecimento. Apesar de que tem alguns pacientes homens que têm. Mas tem homens que têm celulite. Mas por conta de retenção de líquido. Eu atendo muito tripulante, né, da aviação, muito aeronauta. Então, por conta da pressurização e despressurização, ocorre muita retenção de líquido, problema de circulação. Então, tem sim, ó, aí tem a celulite. Mas é mais uma questão patológica e fisiológica, não é assim, é porque, enfim. Não é aquela preocupação não. Como a mulherada tem. Então, tanto que na Live G tem alguns procedimentos que a gente não vai fazer, né? Celotec, não vai ter Ceolise, que são tratamentos específicos para a mulher. Então, esses nós não vamos ter na Live G. Agora, vamos falar sobre o rosto. Porque a gente falou muito na questão do Botox, inclusive com o Vinícius, preenchimento.
que eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque a gente já viu vários casos aí de lugares que fazem o Botox, por exemplo, tão exagerado que fica muito feio, né? Depois a gente vê o resultado. Eu acho que tudo que perde a naturalidade, eu acho que, né, passou um pouquinho do ponto, né? O menos é mais sempre, passou um pouquinho do ponto. E a gente teve o cuidado, assim, nós conhecemos um profissional, eu e o William, que ele é muito joia, e ele, por incrível que pareça, ele não é médico, ele é dentista, ele é professor, doutor em odontologia, ele é bucomaxilo. Então, eu acho que ninguém melhor que ele para conhecer todos os pontos musculares da face para poder fazer as aplicações, tanto da toxina botulínica quanto dos preenchimentos. Ele vai fazer parte aí do nosso time lá da Live G. Que eu acho muito bacana, porque realmente ele consegue ter uma noção até melhor, né? E não fica aquela... Pra não deixar as pessoas com aquela cara artificial, né? Plastificada, né? Que não é legal. Plastificada e esticada, né? Que a gente já vê os casos que não é muito legal. Eu acho que homem fica pior, porque mulher ainda consegue disfarçar um pouco, mas homem fica muito feio. Coisa do cabelo, da maquiagem, homem não. Disfarça, apesar homem que existe não. maquiagem masculina, hein? Sim, nossa, os homens já estão usando maquiagem, a basezinha, eu também acho. O que eu mais acho legal é que isso tem protetor solar. No meu caso, como profissional, que vivo lá fazendo os peelings, dando as dicas, eu amo quando eu descubro que eles estão se cuidando e usando o protetor. Não é? Mas eu gosto que o homem se cuide. A gente tava comentando sobre isso, gente. Qual é a mulher que não gosta de ver o marido, o namorado se cuidando, né? Não acho que... Muito difícil uma mulher que fala que não gosta. Pelo amor de Deus. Eu gosto também. Eu gosto que o homem se cuide. E que bom, né? Que hoje mudou bastante. Os homens hoje, eles podem se cuidar à vontade, digamos assim. Porque até anos atrás, inclusive nas pesquisas falando, o homem era muito difícil ele falar que... Às vezes até o homem que era vaidoso, ele tinha medo de falar que ele gosta de se cuidar por aquela questão masculina mesmo, né? Achando que, se ele falar, por que as pessoas vão achar? Hoje em dia já mudou um pouco a cabeça, né? Graças a Deus. E eu acho super gostoso, assim, porque a gente curte, a gente faz tudo junto. A gente acaba, as marmitas, a gente divide. Os creminhos à noite. Os creminhos, a gente... Os creminhos de manhã, não é, Michele? Eu acho ótimo. Isso é bom, isso é muito legal. A gente vai pra clínica junto, a gente vai pra academia junto, isso é muito legal. Isso é o mais gostoso. E assim, pros casais aí que estão ouvindo, quem ainda não está adepto, por favor, carrega o parceiro aí, porque vale a pena. Não, mas agora vocês vão trabalhar juntos, então fica completo, né? É uma parceria de trabalho junto e trabalhando com estética, que eu acho isso também fantástico. Não tem nem... A gente estava falando então do rosto, Michele, a questão do peeling. O que vai, quais são os peelings mais indicados? A gente tá falando que no inverno agora é a época do peeling, né? Abriu a temporada do peeling, então vamos lá. E logicamente que os homens também nessa questão sofrem bastante, porque tem alguns homens inclusive que sofrem tanto com aquelas espinhas, aquelas coisinhas que aparecem. A foliculite, né? Hoje A questão da barba, né? Que a gente falou do laser, por exemplo, que seria uma ótima solução. Você sabe que hoje o nosso laser, assim, normalmente o laser ele trabalha mais no inverno. Hoje, isso é regra, assim, descartada, porque nós temos pacientes que se cuidam o ano todo, principalmente, assim, os executivos, que tem que fazer barba todo dia, e aí tem o problema inconveniente da foliculite, que são aqueles pelinhos encravados. Então, o que acontece? Quando passa a lâmina, no ato de locomover, você acaba locomovendo as células mortas também. Então, acaba tapando o poro, o pelo não consegue romper e acaba inflamando embaixo da pele, juntando aquelas pústulas, né? Que incomoda, machuca, dói, sangra, enfim. Então, o laser hoje ele é utilizado o ano todo. Com esses protetores solares, né, que nós temos aí, fator 70, fator 80, então é possível fazer o ano todo, não só no inverno. Mesmo a depilação em peito, abdômen, costas, perna, nas partes íntimas, né? Existem aí alguns médicos, mas o pelo na região genital é uma proteção. Acabou esse tabu, né? Hoje o homem e a mulher totalmente depilada é sinônimo de higiene, inclusive, né? Nós vivemos num país tropical que é muito calor. Olha, hoje tava um friozinho assim. Sim. Mas é um friozinho que você tá num ambiente fechado, você fica com uma camisetinha, você acaba suando, né? E o pelo, ele aumenta essa sudorese, né? Então, hoje com a tecnologia laser, você consegue diminuir esse inconveniente, né? Inclusive o Vinícius, ele estava falando sobre essa questão que você acabou de falar, porque tem alguns homens que têm esse problema, inclusive, de suar demais, né? Que é uma questão até hormonal e tudo mais. Mas existe a cirurgia, né? Que se chama simpatodectomia, que pode ser feita. Mas agora, quem não quer recorrer a uma cirurgia, até se submeter a uma anestesia geral, uma cirurgia é uma cirurgia. Faz o que ele estava comentando, ele aplica Botox na axila. Sim, ele estava falando sobre isso. E eu acho que assim, existem algumas soluções e eu acho que é legal, por isso que é bacana quando a pessoa vai e tenta mais ou menos se informar e ver o que pode ser legal para
fazer, de repente, se cuidar. E acaba dando certo, um resultado bacana, né? E aí, além do peeling, por exemplo, o peeling a laser, né? O peeling a laser é muito legal porque ele vai atuar lá embaixo, lá na subderme, onde existem algumas células que elas acabam se aposentando muito jovens, né? A partir dos 24, 25 anos, essas células que chamam fibroblastos, elas se aposentam. São as células que produzem colágeno. O laser, quando ele consegue atingir, né, as 3 camadinhas que nós temos na pele, ele vai lá na subderme, excita essa célula e ela começa a liberar colágeno de novo. Então, o peeling a laser, ele serve mesmo para fazer esse fotorrejuvenescimento, né, que é um rejuvenescimento provocado pela luz do laser. Então, nós associamos sempre com algum cosmético ou algum peeling químico. Isso vai depender da característica e da necessidade da pele do paciente. Então, nós associamos sempre, sei lá, um peeling a laser com peeling de vitamina A. Né? Se é uma pele que está com um pouquinho de mancha, com sinais, a gente entra com a vitamina A. Ou não, uma pele que está desvitalizada, a gente entra com laser e vitamina C. Então, nós vai fazendo umas combinações, exatamente, né? Então, cada paciente é cada paciente. Né? Nós não temos uma regra geral. Então, todo tratamento, mesmo de pele, tem que ser personalizado. Todos eles, cada caso realmente, como aquilo que a gente falou, né? Bem personalizado, enfim. E o William gosta de qual dos tratamentos? Eu faço todos. Eu sei que você faz tudo. eu ia falar isso, você testa todos. Mas qual que você gosta mais? Porque tem alguns até que é de relaxamento mesmo, né? Fora de estética. Quando você já tá super bem, é mais de relaxar mesmo. Eu não sei, eu vou dar um chute. Eu acho que você gosta, apesar dele doer um pouquinho, mas eu acho que você gosta do Derma Roller. Não, Gente, o Derma Roller, eu ia comentar, a gente acabou não falando sobre isso, né? O Derma Roller eu acho que fez um sucesso também uma época, né? Na verdade, assim, hoje a gente tem aprimorado mais, né? Eu viajo bastante, participo de cursos, de congressos. Esse Derma Roller eu não fiz, mas acho que dói, né, Michelle? Então, vamos combinar? Não, deixa ou eu te não? contar. Não, quando você vê as fotos, dá uma dorzinha. A gente aprimorou. Eu não quis. Não, mas eu acho que você tem que experimentar, sim. Esse eu não experimentei. A gente faz um bloqueiozinho anestésico com uma pomadinha, né, anestésica, e a gente usa uma bolsinha de gelo. Então, pra amenizador. Não, ele é paciente. Vai, William. Ele é paciente. Fala aí, William. Qual é a dor? É uma dor suportável. Numa escada de 1 a 5. Não, é suportável. Mas vale a pena pelo resultado. Então, o resultado, eu sei porque eu já vi e eu achei fantástico. Gente, pra estria, só não tomei coragem. Eu não nada igual. Gente, eu tenho 14 anos, eu já fiz todo quanto é tipo de tratamento laser. Pra estria, eu nunca vi nada melhor. Ele é muito mais rápido, ele é muito mais... eu vou, depois quem quiser acessar a nossa fanpage da Live Estética, eu tenho vários casos de estria de bumbum, de coxa, de cintura, é impressionante, assim, numa sessão, cicatriz de acne, homem tem muita cicatriz de acne, o que eu atendo de homem... Eu ia falar isso, o homem tem muito problema com a questão de as cicatrizes, impressionante, né? Assim, eu gosto muito, assim, tem um laser CO2 que é bacana, tem os peelings mais ablativos de TCA, de ácido cloracético, enfim, mas eu nunca vi nada igual ao Derma Roller, que é uma microacupuntura no tecido, né? É até engraçado. Não, quando você vê a foto, você meio que fala, não vou fazer. Mas tem coragem. Tudo que tem sangue a gente assusta, mas é um pouquinho de sangue, não é nada. Mas assim. depois quando a gente vê o resultado, fala, acho que eu vou fazer. Mas é bem assim que não acontece. É? As pessoas assustam de primeiro momento, mas eu explico, olha, tem um anestésico, né? É muito tranquilo. A primeira vez que ele fez, ele ficou assustado, mas aí ele viu que mudou tanto, né? Ele deu uma cicatriz que melhorou, sumiu. Digamos assim, logo depois da aplicação, quanto tempo você consegue ver o pós imediato? Então, é que assim, a pele, ela tem um ciclo, né? Que dura de 14 a 21 dias de reconstituição. Vou dar um exemplo. Sabe quando a gente leva aquele tombo e rala o joelho? Sim, eu vi aquela fotinha. É uma coisa mais ou menos assim. A gente faz um tratamento, a gente estimula o colágeno por agressão. Tá? Então é como aquele tombo que a gente leva, a gente cuida e leva ali de 10 a 15 dias para cicatrizar, para a pele ficar bonitinha, novinha, enfim, é isso que acontece. Só que a gente vai fazer o Derma Roller moderadamente, né? Não é uma coisa tão profunda, apesar de a gente trazer um pouquinho de hemoglobina. Ele na verdade fica na derme, né? Fica na derme. E aí assim, por exemplo, o caso do paciente, sei lá, uma cicatriz de acne com acne. Então a gente entra com cosmético para finalizar, porque a gente abriu uma portinha de acesso para o cosmético penetrar na derme, né? Que é a segunda camada, é onde tudo acontece.
Então a gente usa um cosmético específico. Ah, não, é um rejuvenescimento. A gente vai para um outro cosmético. Então por isso que eu tô te dizendo Tá, que a combinação para cada dia caso. mais a gente tem aprimorado, né? Então a gente vai lá, faz o microagulhamento com o derma roller, né? Enfim, para qualquer caso que seja, e a gente sempre complementa com um cosmético, né? Porque o cosmético, ele na verdade é um alimento para a pele. Tanto nós chamamos de aliméticos, é um alimento cosmético. Você precisa repor, né? A tua pele, com o passar dos anos, ainda mais a pele do rosto, ela fica exposta os 365 Exatamente, dias. sofre mais agressões, né? Então, não só com o sol, mas tem que ter aquele cuidado. E também do tempo, né? As ruguinhas, que vai passando os anos, a gente, né? Mas aí a gente entra com botox, com outras coisas, como é que fala? O botox, o preenchimento também, né? Que tem que é bastante. Recurso nós temos muitos mesmo. Eu acho legal assim, essas novidades que você trouxe pra gente, né? E quando ficar pronto, quando estiver já funcionando a clínica, que já é essa semana, a gente vai falar aqui no programa. Eu quero que você me fale, Michele, por favor, eu quero te né? esperar lá. Claro, não, claro, vou com certeza. E parabéns aí pelo novo empreendimento, que eu acho assim fantástico, né? Agora serão 2 clínicas aí funcionando, né? A Live Estética em Moema e a outra no Frei Caneca, que é vizinho nosso aqui. Vizinho nosso aí em frente ao Shopping Frei Caneca, né? Quer dizer, um lugar fantástico, porque é uma região boa também, né? Ali a gente tem muito paciente, eu tenho muito paciente. E o que é o mais importante, atendendo diretamente o público masculino. Aquilo que você falou, eles vão ficar bem mais, digamos assim, confortáveis de ir numa clínica de estética, né? Eu acho que teus pacientes... Criados especialmente pra eles. Não é? Então, teus pacientes lá na clínica de Moema, como é que é? Eles ficam tranquilos? A maioria já está acostumada, mas eu acho que deve ter alguns que chegaram na tua clínica assim, primeira vez que eu estou indo numa clínica de estética. Mas aquele que fica constrangido nem chega aí a primeira vez. Esse é o problema. Por isso que nós fizemos alguma coisa voltada pro público masculino. Porque eu acho que ainda tem um pouquinho a resistência, né? Tem. Existe, lógico, alguns homens que já estão acostumados, né? Que já voltam, mas existe aqueles que o William falou que realmente nunca foi, não vai, e vai ficar naquela resistência. Mas assim, né? Você que já conhece a clínica, frequenta, o que eu acho muito legal? A gente tem um conceito diferente, não é aquela coisa assim, que tem uma recepcionista que olha só um minuto, aguarda, não. Lá é casa da mãe, casa da avó. Lá você chega, você tem uma sala que todo mundo conversa. Não, isso eu acho fundamental, até para deixar a pessoa bem mais Eu acho que essa forma, né, da gente receber o nosso cliente lá, esse diferencial, eu acho que ele é um ponto muito positivo, assim. E na Live G não vai ser diferente. Nós não temos lá recepção, não tem essa separação. Ali é um lugar que todos vão ser muito bem recebidos, eles vão ter que se sentir em casa, literalmente. Então, atenção, homens. Clínica de Estética para vocês está chegando exclusivo, porque aí é um lugar exclusivo para eles, né? Isso que é o mais legal. Isso vai que até então lá em Moema tem a mulherada, né? Que ainda tem que dividir o espaço. Nesse espaço vai ser só para os meninos, só para os homens se cuidarem e aí aproveitarem todas as novidades, né? Cheia de novidades. Vamos ficar todo mundo bonito, que não tem desculpa, né, Michele? Queria que você passasse o site da clínica para as pessoas conhecerem a clínica de Moema, né? Então, a live que a gente fala tanto. A clínica de Moema é a liveestetica.com.br. O site da Live G já está no ar. Já está no ar? liveg.com.br. Temos as 2 fanpages também no ar. A fanpage da Live Estética, que nós já temos aí. facebook.com/Live Estética e facebook.com/LiveG. Ótimo. Na Live Estética, quem quiser ver as fotos do Derma Roller, tem várias lá com resultado de antes e depois. Vale a pena, a gente tem que se animar para fazer o Derma Roller. Agora, são os próprios pacientes, viu, que eles autorizam, eles dão depoimento. Eu acho muito bacana isso, porque aquilo que você falou, dá medo assim de início, mas quando a pessoa vê o resultado, ela se empolga. Então, os homens que começarem a se cuidar na Live G, a gente vai postar também. Que eu acho legal isso, tem que colocar, né? O antes e depois, e como que foi quando chegou e como saiu. Eu acho fundamental isso. Até pra pessoa mesmo, às vezes, ter, né? Ela mesma. É muito legal, eu acho isso importantíssimo. Ver os resultados, né? Ouvir do próprio paciente. Falando em resultado, temos o resultado do sorteio. Daqui a pouquinho a gente vai passar. Bom, eu quero falar pra vocês que amanhã, sábado, né? Um convite pra todo mundo aqui na rádio. Tem o programa do Alemão, Brasil Samba Show de Bola. Isso mesmo, com o nosso querido Alemão da Camisa, ele que apresenta o programa a partir das 2 da tarde. Muito samba aqui na Rede Blitz. E
E quero lembrar vocês também que domingo, no programa Vem Comigo, do Goulart de Andrade, a gente vai estar aí, que eles vieram fazer uma matéria aqui exclusiva falando sobre os bastidores da rádio. Então, vale a pena assistir, vai ser às 23h30 pela TV Gazeta. Então, vocês fiquem ligadinhos aí no domingo para assistir essa matéria que o pessoal veio fazer aqui com a gente, para conhecer os bastidores da rádio, que foi muito legal. Temos aí o sorteio. Vamos passando o site do programa, programapointmix.com. Estamos no Instagram, sigam a gente, programa Point Mix. E a página da Rede Blitz, você já sabe, facebook.com/Rede Blitz, facebook.com/programa Point Mix. E a gente está postando aí tudo que rola aqui no nosso programa. O ganhador do peeling foi Ronaldo Santos. Você ganhou o peeling. Depois a gente fala com você em box direitinho pra você ter esse peeling fantástico aí nesse friozinho, né? E depois a gente quer o depoimento dele lá na fanpage. Com certeza, eu vou querer saber aí o resultado do peeling. Esse vai ser o peeling a laser aliado com cosmético, né? Cosmético, nós vamos analisar a pele dele e fazer o peeling mais indicado. Então a gente vai acompanhar aí o peeling do Ronaldo, certo? Obrigado, Michele, mais uma vez. Obrigado, William. Obrigado. Prazer sempre estar aqui com você. E me mandem todas as novidades, por favor, da Live G, da Live Estética. Enfim, a Live Estética já é parceira do programa, a gente está sempre aqui falando, mas foi ótimo ter você finalmente aqui, conversando ao vivo e falando das novidades estéticas. Obrigado, vamos ficando por aqui, até a próxima sexta-feira. Você ouviu? Britney Spears. Gym class hero. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. It's Bruno Mars. And here's all the hits. What's up? This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Mix. Sua agenda eletrônica. Rede Blitz 5 e 1. Clássicos internacionais. Toda sexta-feira tem, às 9 da noite, Turbo Mix. Aqui na Rede Blitz. Rede Blitz.